Salve, salve, universo narrado. Não, presta muita atenção no que vai rolar nessa aula, que essa aula tá especialíssima, cara. Nós vamos discutir a principal propriedade de um circuito paralelo de quebradinha. Vamos resolver duas questões maneiras de vestibulares para você sacar essa propriedade que é importantíssima de você entender. Mas nós vamos fazer como? Daquele jeito, no detalhinho. Se você já conhece o canal, já senta o dedo no like que você conhece o padrão de qualidade. Se você não conhece, vou te fazer um outro convite aqui. Não dá o like, não. Deixa eu tentar fazer por merecer. Fica até o fim do vídeo. Se tiver curtido, aí você deixa o like. Beleza? Então tá aqui, Carol. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma ampulhetinha de 30 minutos. Sabe o que é isso aqui? Eu vou virar isso aqui e eu te garanto que em menos de meia hora eu vou te ensinar no detalhinho as coisas mais importantes disso aqui. Na verdade eu uso isso aqui porque essa câmera ela só grava meia hora, só para eu me ligar quando ela for cortar. Mas dessa vez é um desafio, um convite para você que não conhece o canal, me dá meia horeta. Me dá essa ampulhetinha aqui, que até o fim você vai estar apaixonado, que é assim que eu conquisto a família brasileira. Brincadeiras à parte, chega aí, vamos lá, vamos brincar de circuitos elétricos. Presta atenção, resistores, associação em paralelo. Associação em paralelo, o que significa associação em paralelo? Rapidamente aqui então, cara, só pra gente dar uma relembrada no negócio aqui. Bom, a ideia de uma associação em paralelo é quando os dois caras, né, eles têm a mesma tensão, a mesma diferença de potencial, a gente fala que eles estão em paralelo. Então, por exemplo, essas duas lâmpadas, elas estão recebendo esses 12 volts de tensão desta bateria. Beleza? Aí, o que é a ideia, pessoal? O que eu quero discutir com vocês, né? Vamos lá, deixa eu propor um questionamento para começar a brincadeira. O questionamento aqui é o seguinte: digamos que a lâmpada de cima queimou. Minha pergunta é, o que acontece com a lâmpada de baixo? Ela desliga, ela pega fogo, ela explode, ela cria perna e sai correndo. Tá entendendo? O que rola? Ela vai aumentar o brilho, diminuir o brilho, ela explode, ela desliga, ela para de funcionar. O que acontece? É isso que a gente vai ver como? No detalhinho. Presta atenção então. Então, primeiramente, vamos tentar só traduzir isso aqui para uma linguagem de circuito mais simples, porque, fala a verdade, vai pô, desenhar essas lâmpadas dá mó trampo. Só isso aí já valia seu like. Olha como é que foi preparado isso aqui, bonitinho, cara. Mas tem muito ainda pela frente, não dá o like ainda, segura ele até o final da aula, porque eu vou fazer pra merecer. Beleza, presta atenção então, como é que fica a brincadeira? Então, trocando aqui então as lâmpadas, eu vou dizer que cada lâmpada é um resistor de 4 ohms. Ah, por que 4? Eu escolhi um valor, cara, só pra gente fazer continha aqui e ficar mais palatável pra você digerir. A gente podia fazer com letra. Eu podia falar que ao invés de ser 4 ohms, era simplesmente R, ou era pi, ou era um negócio muito doido, ou era teta. Tanto faz a letra que eu vou usar, mas para ficar mais palatável, para você conseguir entender com mais facilidade o que eu vou dizer, eu vou falar que é 4 ohms, pô. Beleza, aí a gente fala que uma lâmpada queimou. O que significa a lâmpada de cima ter queimado? Vapo, esse cara foi pro saco. A lâmpada de cima queimou, significa que o circuito ali foi aberto, já era. Por que queimou? Cara, sei lá, pode ser que passou a corrente alta demais, derreteu um pedaço do fio aqui, não sei exatamente o que aconteceu, mas o que interessa é que a parte de cima do circuito foi pro saco. Ixi, então já era, estragou tudo? Não, só a parte de cima que foi pro saco. O resto continua aqui no sapatinho. Beleza, como é que é a brincadeira então? Vem comigo aqui, ó. Como que você pode resolver primeiro o circuito da esquerda, depois o da direita pra gente comparar, extrair uma informação, tirar uma conclusão. E aí a gente aplica nos problemas de vestibular. Presta atenção aqui então. 4 ohms e 4 ohms. Tem dois caminhos que você pode tomar aqui. O primeiro caminho é você falar o seguinte, cara, a resistência equivalente de dois caras em paralelo, quando eles são iguais, é igual a metade de cada um deles. Vou repetir, não travou não. Se eu tenho dois caras iguais associados em paralelo, a resistência equivalente deles é metade da resistência de cada um deles. Eu não estou entendendo nada. Se eu tenho 4 em paralelo com 4, a resistência equivalente é 2. Ah, produto pela soma. Isso, produto, 4 vezes 4, pela soma, 4 mais 4. Quanto que dá? 4 vezes 4? 16. 4 mais 4, 8. 16 dividido por 8, 2. O que é 2? É metade de 4. Que isso, que mágica. Não, você não sabia disso, pô, que isso? Sempre acontece, tá? Você tem N caras associados em paralelo, N caras iguais, a resistência equivalente é R, a resistência de cada um, dividido por N. Ah, se eu tivesse então 3 caras aqui de 4, a resistência equivalente entre eles ia ser 4 dividido por 3, porque eu tenho 3 caras. Isso, como eu tenho 2, é 4 dividido por 2, que é 2. Beleza, aí se eu aplicar então aqui, ó, para o circuito inteiro, ó, U é igual a RI. A diferença de potencial do meu circuito é 12. Beleza, a resistência equivalente é 2. Daí eu vou achar aqui, ó, o IT. O IT é a corrente total do circuito, uma vez, né, posto que eu estou usando a resistência equivalente. Então, 12 dividido por 2, a corrente total do seu circuito, daria 6 ampere. Beleza? Então tá, então a corrente total do seu circuito, aqui é o IT, beleza? O IT, essa corrente, ela vale 6 ampere. Pero
O que acontece aqui então, cara? Se você tem dois resistores iguais, a corrente naturalmente vai dividir aqui, né? Vai passar quanto em cada um? Bicho, se os caras são iguais, não tem preferência não, né? Passa 3 em cada um, metade em cada cara, 3 ampere com 3 ampere, juntando de novo aqui, dando quanto? 6 ampere. Pode ser? Beleza, velho. É isso aí. Fechou ou não? Belezinha. Um outro jeito de resolver, caso assim você quisesse, você poderia direto descobrir quanto que é a corrente que passa em cada cara. Porque você sabe que a tensão que tem em cada um dos caras é 12 volts, né? Eles estão em paralelo. Afinal de contas, isso é associação em paralelo. Cada um fica com a mesma tensão. Então você poderia aplicar o U é igual a RI para cada um dos caras individualmente. Então você ia falar, cara, a tensão de cada um é 12. A resistência de cada um é 4, eu acho a corrente em cada cidadão é 12 dividido por 4, que é 3 ampere, então eu acharia direto a corrente em cada cara, sendo 3 ampere em um, 3 ampere em outro, a corrente total daria 6. Tá entendendo? De quebradinha aqui, eu já tô te revisando com você dois caminhos diferentes para você calcular a corrente em cada cara. Primeiro, calcula a resistência equivalente, acha a corrente total e vê como é a corrente divide. Ou o outro jeito é, acha a corrente em cada elemento e depois acha a corrente total, fazendo a engenharia reversa. Entendeu o que eu falei ou não? Qualquer coisa volta um pouquinho, eu sei que eu falei meio rápido mesmo, porque não é o tema central da aula. Dei uma acelerada aqui só pra gente dar uma revisada e lembrar como é que funciona o jazz do negócio aqui. Agora, o circuito da direita, ele é trivial, ele é muito mais simples, porque só tem uma resistência, cara. Ah, tá, a corrente que sai da bateria ali, ó, ela só passa nesse cara. Ah, não tem segredo, né? Exato, aqui, ó, tá aqui. Pô, beleza. Taca ali pau aí, então. Qual que é a conta? U é igual a RI. A tensão é 12, a única resistência que você tem é 4. Quanto que é a corrente? 12 dividido por 4, ó, 3 ampere. Ou seja, peraí, a corrente total do circuito, ela caiu pela metade. Quando eu desliguei uma lâmpada ali, né? Quando um cara queimou, quando eu arranquei fora esse cidadão. É mesmo, a corrente total do circuito caiu pela metade. Antes ela era 6 e agora ela é 3. Perfeito. Agora, o que importa de fato? A corrente que passa em cada elemento se manteve. Antes eu tinha 3 ampere passando no resistor de 4. Agora eu tenho quanto? 3 ampere passando no resistor de 4. Ah, então o brilho, por exemplo, não se alterou. Se você quiser calcular a potência, você pode pensar nisso aqui, ó, a potência é R vezes I ao quadrado. Ah, se a corrente que passa no cara não mudou, e naturalmente, se a resistência dele não mudou, ela era 4 e continuou sendo 4, né? Enfim, resistor ômico, então a potência não mudou. A potência mede o brilho. Ou seja, volta aqui, respondendo a pergunta, se eu tenho uma associação em paralelo e um cara queima, o que acontece com o outro? Nada. Ele brilha e funciona igual. Essa é uma das propriedades mais importantes da associação em paralelo, você concorda? Por isso que o circuito de sua casa é assim, cara. Se o chuveiro queima, o que acontece com o computador? Cara, nada. E que bom, você espera que isso aconteça mesmo, né? Que seu computador continue funcionando normalmente. Ah, se eu associo vários caras em paralelo, o mau funcionamento de um deles não afeta o outro. Tá, o que muda? Muda só algo para o circuito total. Quando eu tenho mais elementos associados em paralelo, que é o caso da esquerda, a corrente total exigida pelo meu circuito ela é naturalmente maior. Claro, porque o que a gente está vendo é que os elementos em paralelo eles têm o seu funcionamento normal, independente dos demais. Então, digamos, cada lâmpada precisa de 3 ampere. Então é óbvio, se eu colocar duas lâmpadas em paralelo, eu vou ter 3 ampere com 3 ampere, eu vou precisar de mais corrente, de 6 ampere. Tá entendendo? Ah, então é isso que acontece. Essa é uma propriedade super importante da associação em paralelo. O funcionamento dos elementos ele é independente, beleza? Mas vamos um pouquinho além então. Então, por exemplo, digamos que eu tenho aqui, ó, vamos supor que esses caras aqui são as mesmas lâmpadas que a gente tinha antes ali. Ou seja, cada uma precisa de 3 ampere para funcionar. Essa é a conta que a gente fez, não é isso aqui, ó? Cada uma precisa de 3 ampere. Beleza, então, por exemplo, o que acontece se eu tiver duas lâmpadas ligadas? Então, esse cara precisa de 3, esse cara precisa de 3. Beleza, não está passando ninguém ali, a chave está aberta, tá vendo? Qual é a corrente total do seu circuito, então? 6. Ah, tá, é tipo o caso que a gente fez ali mesmo. Isso, a corrente total do seu circuito é 6, divide 3 para cada camarada. O que acontece se eu liguei uma terceira lâmpada? O que acontece com as demais? Nada, cara. Se tinha 3 ampere passando, eu continuo com 3 ampere passando. O que mudou? Se eu liguei mais um cara, então tem mais 3 ampere ali. Ah, tá, então o que muda é só a corrente total que sai da bateria, que agora tem que ser 9, né? 3 mais 3 mais 3. Sacou a ideia? Então é isso que muda quando você vai associando caras em paralelo. Você muda a corrente total do seu circuito, você exige mais corrente do seu circuito, porque você quer alimentar mais caras, mas você não altera a corrente que passa em cada elemento da associação em paralelo, ok? Essa é a propriedade importante que eu queria construir com você como? No detalhinho, pô, ficou na minúcia. Eu acho que essa altura do campeonato já merece um like, não sei. Fala pra mim, ó, nesse minuto do vídeo que tá aparecendo agora, tá valendo like ou tem que ralar mais um pouquinho pra conquistar? Se precisar, nós vai.
Vambora então, ó, como é que estamos? Estamos na metade da ampulheta aqui, tem tempo, tem muita coisa pra rolar, muita água pra rolar debaixo da ponte. Presta atenção aqui então, bicho, beleza, vambora. Duas questõezinhas aqui pra nós fazer, duas questõezinhas legais do Enem. Coisa rara, nem sempre o Enem tem questão legal não, tem umas questões muito zoadas do Enem. Essas são muito boas, olha só. Um cordão de 200 pequenas lâmpadas é utilizado em árvores de Natal. Uma pessoa verifica que ao retirar somente... Ó, presta atenção, não vou até grifar. A pessoa verifica que ao retirar somente uma lâmpada de qualquer posição, outras 9 não acendem. Mas peraí. Não, então não é o que a gente estava vendo aqui agora. Eu arranquei um cara e desliguei outros 9. Não, o que a gente viu aqui agora não é isso. O que a gente viu aqui agora, se eu arranco um cara, o que acontece com o outro? Nada. Ah, então peraí, essa parte não é uma associação em paralelo, ela vai ser uma associação em série. A gente vai ver já no desenho aqui. Só precisa conectar as coisas. Ah, tá, esse negócio de eu desligar o chuveiro e atrapalhar o funcionamento da televisão, não é esse jazz que a gente tá vendo aqui não, cara, não é o paralelo. No paralelo, se eu desligo um cara, os outros ficam inalterados. Então tá, então ao retirar somente uma lâmpada, outras 9 não acendem. Então eu devo ter uma linha de 10 em série. Eu arranquei uma, estraguei, né, afetei as outras 9, ok? Porém, as demais 190 permanecem em pleno funcionamento. Porra, então essas 190 aí que deve estar em paralelo, né? Que eu desligo um cara lá, os outros 190 ficam inalterados. Ah, então eles devem estar em paralelo. Tá sacando? Ah, beleza. Com base nessa informação, a pessoa tenta identificar a estrutura do circuito e a relação entre os valores das quantidades físicas envolvidas, entre as quais a razão entre as intensidades da corrente elétrica em uma das lâmpadas e da corrente elétrica total no cordão. Então eu quero saber a intensidade em uma lâmpada, é isso que você quer calcular, sobre a corrente total. Beleza? É isso aqui que você está a fim de calcular. Qual que é o valor dessa razão? Então, assim, o que você tinha que fazer, velho? Você tinha que, dado esse texto que ele deu, você já tinha que sacar qual que era a estrutura do circuito. E qual que era a estrutura do circuito? Olha só, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lâmpadas em série. Como assim em série? Cara, aqui, ó, vamos lá. Digamos que tem uma corrente aqui, ó, passando aqui, ó. Beleza? Tá aqui, ó. Uma corrente I1. I1 é a corrente que passa em cada lâmpada, chamada de I1 isso aqui, ok? Beleza? O que acontece, pessoal? Se uma lâmpada queima, digamos que essa lâmpada aqui, ó, foi pro brejo, pau, queimou aqui. Já era, essa corrente I1, ela não passa mais aqui, você concorda? Por quê? Porque tá aqui, o circuito tá aberto, cara, acabei de abrir o circuito. Pô, é mesmo, velho, então essa corrente deixa de passar aqui e meio que essa linha inteira, então, ela foi pro saco. Ah, tá. Esse é um dos problemas da associação em série, contrastando com a associação em paralelo. Então, se eu tenho aqui 10 caras associados em série e queima um cara no meio do caminho, ele interrompe o fluxo da corrente. Pô, então se queimar um cara ali, velho, os outros 9 vão ser desligados, porque a corrente não vai passar por eles, ela não vai ter onde ir. O caminho dela foi interrompido. Você concorda ou não? Faz sentido? Ah, tá. Então, vê se faz sentido pra você. O circuito que ele descreveu lá é um circuito mais ou menos dessa espécie aqui, cara. Eu tenho 10 caras em série, e como eu tenho 200 lâmpadas, então eu tenho que ter 20 linhas dessa em paralelo. Você concorda? Aqui então, vou até colocar, ó, a gente vai ter aqui, ó, 20 linhas. Linhas. Por quê? Porque 20 vezes 10 é 200, e ele falou que você tinha 200 lâmpadas. Faz sentido pra você? Porque, vamos lá, acho que esse aqui tá com cara de ser o circuito que ele falou. Tá aqui minha bateriazinha. Então eu tenho uma linha com 10 caras em série. Aí, em paralelo, eu tenho outra linha igual, com 10 caras em série, 10, 10, 10. Pô, eu não desenhei as 20 linhas, coloquei 3 pontinhos aqui, mas você entendeu o princípio. Por que isso aqui, de fato, é o que está acontecendo? Por quê? Porque nesse caso, vamos lá, digamos, então, que em cada linha, como as linhas são iguais, passa uma corrente I1. Beleza? Quanto que é o I1? Pô, naquele caso, nossa corrente em cada linha era 3 amperes. O I1 é tipo isso, 3 amperes aqui, 3 ali, etc. Na verdade, aqui eu teria 10 lâmpadas, né? Então seria tipo 30 amperes. Sei lá, enfim, isso não interessa. O que importa é que a corrente que passa em cada cara aqui é igual. Os valores não são importantes, não. Perfeito. Vê se esse aqui não é o circuito que ele falou. Eu tenho 20 linhas dessa. De repente, queima um cara lá em cima. No que queima um cara lá em cima, o que você fez? Outras 9 lâmpadas, que são as que estavam associadas em série com ele, foram para o brejo. As demais 190, as outras 19 linhas lá embaixo, de 10 lâmpadas cada, permanecem inalteradas. Você concorda ou não? Pô, é mesmo. Então esse aqui é exatamente o circuito que ele falou. Mas você entendeu? Pô, é difícil, cara. Você tinha que ler e já sacar exatamente essa montagem aqui. Então beleza, então esse é o circuito que ele falou. O que ele quer? Ele quer, velho, qual que é a corrente total que sobe aqui no seu circuito em relação à corrente que passa em cada cara. Cara, a corrente total do circuito ela é 20 vezes maior, vou chamar de 20x. Porque aí se eu tenho 20 linhas iguais, vai passar quanto? Vai passar x em cada linha. Passa x aqui, ó, x aqui
não é? Aqui, ó, X aqui. Exatamente o que a gente fez aqui. Se cada linha exige 3 amperes, qual é a corrente total? Se eu tenho 3 linhas, 3 vezes 3. Ah, tá, 9 amperes, é ou não é? Se eu tenho 2 linhas, 3 vezes 2, 6 amperes. Se eu tenho 20 linhas, 3 vezes 20, seria 60 amperes. Que é a conta que a gente fez. Só que não existe o 3 amperes aqui, né? Enfim, você entendeu a ideia. Não tem problema, poderia ser 3. Você pode falar, cara, passa 3 amperes em cada linha. Você poderia chutar um valor aqui, só a título de você entender mesmo. Se passa 3 amperes em cada linha, e se você tem 20 linhas, 3 vezes 20, quanto que seria a sua corrente total aqui do circuito? 3 vezes 20 seria 60 amperes. 60 amperes tem que sair dessa bateria para que ele possa alimentar, com 3 amperes cada uma dessas 20 linhas associadas em paralelo. Moral da história, o que ele quer saber? A corrente que passa em cada lâmpada, aqui eu chamei de 3, dividido pela corrente total. No caso, a gente viu que seria 60. Quanto dá isso aí, cara? 1 sobre 20. Beleza? 1 sobre 20 é o valor. Faz sentido? Não. Letra C seria a nossa resposta. Pô, bicho, olha que questão linda. Não. Aqui valeu o like. Olha o desenho, cara. Aqui tem 10, tem 30 lâmpadas desenhadas. Não, um likezinho. Só tem um likezinho. Pode ser que não valeu um sininho, mas um like valeu. Beleza, vamos embora então. Vamos pra mais um pra gente treinar e pegar amanhã, cara. Questãozinha legal pra caramba também. Enem 2019. Você sai daqui, velho, calibrado, afiado nesse assunto. Não errar mais, velho. Vem comigo até o final. Questãozinha mais difícil, mas que vale a pena se assistir. Vamos lá. Uma casa tem um cabo elétrico maledimensionado de resistência igual a 10 ohms, que a conecta a uma rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, 5, não 4, não 3, não 2, não 6, mas 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50, conforme ilustrado em El Esquemito. A televisão funciona apenas com tensão entre 90 e 130. Beleza. Qual é o número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar? Primeiro, isso aqui é importante você sacar. Qual é o número máximo de lâmpadas que podem ser conectadas sem que a televisão pare de funcionar? Digamos que eu fechei aqui, ó, uma lâmpada. Só para a gente comparar, né? Finge que cada lâmpada exige 3 amperes de corrente. Ah, isso é uma lei da física, a lâmpada sempre precisa de 3 amperes? Não, não viaja não. Chutei um valor só para você ver. Digamos que eu coloquei só uma lâmpada aqui no meu circuito. Então, a corrente total seria 3 amperes. O que eu quero te mostrar? Quanto de tensão que esse resistor ele vai consumir? Bom, a queda de tensão no resistor é R vezes I. A resistência é 10 e a corrente seria 3. Então, seria 30 volts. Beleza, pô, então, olha que louco. Quanto que ficaria, pessoal, de diferença de potencial para esses caras aqui? Sua bateria ela é de 120 volts, só que esse resistor já consumiu 30. Então, 120 menos 30 daria 90 volts para cá. Você está entendendo? Beleza, agora suponha que eu peguei e conectei outra lâmpada. Fechei aqui, ó, outro circuitinho aqui. Então, ó, 3 amperes. Então, 3 mais 3, agora a corrente total do meu circuito não é 3 mais não. Agora ela é 6, por exemplo. Pô, é ou não é? Quando você vai conectando mais lâmpadas, você vai exigindo mais corrente total da bateria para alimentar cada um daqueles elementos em paralelo. Ah, tá. Então agora, por exemplo, a corrente total seria 6. E quanto que ficaria de tensão nesse miserável aqui, no resistorzinho de 10 ohms? Tá aqui, ó. U é igual a RI, a resistência continua sendo 10, pero a corrente é 6. Pô, ficaria 60 volts. Nó! Ó que sacanagem. Agora, dos 120 volts que a bateria oferece, 60, metade, fica nesse cidadão. Ou seja, ia ficar quanto aqui para essa linha, né? Para os demais elementos em paralelo? Ia ficar só 60 volts. Você está entendendo? O que eu estou querendo te mostrar? Eu estou querendo te mostrar, velho, que quanto mais lâmpadas eu conecto nesse circuito aqui, tá vendo? Quanto mais lâmpadas eu conecto, mais corrente total eu exijo da minha fonte. E quanto maior é a corrente total aqui, ó, exigida pela fonte, maior é a queda de tensão naquele resistor. E, consequentemente, se fica mais tensão nesse resistor, sobra menos tensão para os caras de lá. Não é? Que estão depois desse resistor. Entendeu o que eu falei? Vou até repetir, velho. Quanto mais lâmpadas eu conecto, maior é a corrente total que eu exijo da fonte. E quanto maior é a corrente total que eu exijo da fonte, aqui, ó, U é igual a RI. Quanto maior é o I, maior é o U. Maior é a queda de tensão que fica nesse resistor de 10 ohms, consequentemente, menor é a tensão que chega para os demais elementos. Moral da história, se eu estou aqui na situação em que eu estou ligando o maior número possível de lâmpadas, o número máximo de lâmpadas, significa que é porque ficou a menor tensão possível para esses caras. Porque quanto mais lâmpadas eu ligo, mais corrente eu exijo da fonte e maior é a queda de tensão daquele cara aí lá de cima. Consequentemente, menos tensão sobra para os caras que estão depois dele. Ou seja, quando a gente fala aqui que a TV funciona entre 90 e 130 volts, qual que é a situação que a gente vai considerar? Ah, a gente vai considerar que ela está funcionando então com 90, com a menor tensão possível, porque se está chegando aqui a menor tensão possível, significa que é porque a gente ligou o maior número possível de lâmpadas. Entendeu o que eu falei? Pô, é difícil isso, hein, cara? Pois é,
Difícil? Beleza, mas esse é o princípio, esse é o raciocínio. Então, você pode imaginar aqui, ó, tem uma linha aqui, ó, verde, beleza? E tem uma linha aqui embaixo, ó, azul. A diferença de potencial entre a linha verde e a linha azul é de 90 volts. Nessa situação, em que a diferença de potencial entre essas duas linhas é a menor possível, é a situação em que a gente está com o número máximo de lâmpadas. Pode ser ou não? Entendeu a ideia? Esse é o princípio. Você fala, pô, eu não entendi. Então, peraí. Então, o que você está me dizendo é que, então, nesse caboclinho, ficou 30 volts, né? Por quê? Ué, porque se ficou 90 para os demais e minha fonte é de 120, ficou 30 para esse cidadão. Ah, tá, esse cara fica com 30 volts, ali 90, 90 mais 30, 120 volts. Beleza ou não? 120 volts, ok? Ah, tá. Perfeito. Então, peraí, eu consigo descobrir qual que é a corrente que passa nesse meliante aqui, né? Chamar aqui de IT, corrente total. É mesmo, como que você descobre? U é igual a R vezes I. Então, ali ficou 30 volts. A resistência do cidadão é 10, vou achar o IT. Beleza, sua corrente total aqui, cara, ela é 30 dividido por 10. 3 amperes é a sua corrente total. Você fala, pô, beleza, 3 amperes. Qual que é a corrente que passa aqui, ó, na TV, cara? Na TV. Vou chamar de X. Como é que eu descubro? Cara, você sabe, a TV está entre a linha verde e a linha azul. Ah, então ela tem uma diferença de potencial de 90 volts. Vou até colocar aqui assim, ó. Ela tem uma diferença de potencial de 90, volts. Sim ou não? Pô, beleza. Se ela tem uma diferença de potencial de 90 volts e eu sei a resistência, eu acho a corrente. Como? Então aqui, ó, para a TV, U é igual a R vezes I. Então, 90 volts é igual a resistência, que é 50, vezes o I. Vapo, quem que é o I, velho? O I é o X, né? A gente chamou de X a corrente. 9 dividido por 5. Isso aqui dá vapo 1.8 ampere. O tempo tá acabando, hein, turma? Vamos lá. 1.8 ampere. Não, vou honrar minha palavra, rapaz. 1.8 ampere. Mas vem que a aula tá completinha. Então, peraí. Passa 1.8 ampere nesse cidadão. Se a corrente total é 3, quanto que tá passando nas lâmpadas aqui? Então, peraí. Você tá entendendo, né? Ah, tá. Você tá me falando que tá chegando aqui, ó. 3 ampere aqui, ó. De vermelho. 3 ampere. E nesse cidadão aqui, ó, desce 1.8. Acabamos de calcular. Então, 3 menos 1.8, nas lâmpadas, sobra aqui, ó. Corrente para passar nas lâmpadas é 3 menos 1.8, que é 1.2. Pô, beleza. 1.2 ampere é o que eu tenho de corrente para passar nas lâmpadas. Mas quanto que cada lâmpada precisa de corrente? Bom, tá aqui. Cada lâmpada está entre a linha verde e a linha azul. E entre a linha verde e a linha azul, você tem uma DDP de 90 volts. Então, taca U é igual a RI para as lâmpadas. Atenção, 90 volts, beleza? Elas estão entre a linha verde e a linha azul. A resistência de cada lâmpada, 200 vezes o I. Taca ali pau. 9 dividido por 2, 4,5. Dividido por 20, 0,45 ampere. Meu consigliere, meu companheiro, minha companheira, 0,45 ampere é a corrente que cada lâmpada exige. Mas quanto que você tem de corrente total para essas lâmpadas usar? 1.2, porque a corrente total do seu circuito é 3 e a TV já usa 1.8. Beleza, 1.2 é o quê? Então vamos lá. 0,45, isso aqui é uma lâmpada. Mais 0,45, isso aqui é duas lâmpadas. Aqui está valendo, porque a soma está dando 0,9. É menor do que 1.2 que você tem disponível para as lâmpadas. Vamos ver se dá para ter 3 lâmpadas. 3 lâmpadas? Quanto que daria isso aqui? 0,9 mais 0,45, nó, daria 1.25. É ou não é? 1.25 ampere. Concorda? Ixi, aqui já não dá. Aqui já não dá. Porque o máximo que você vai ter de corrente disponível ali para suas lâmpadas é de 1.2. Ah, então beleza. Então duas lâmpadas dá para você ter, porque a corrente é 0,9. 3 já não dá, porque se eu tacar a terceira aqui, ó, eu ia passar, eu ia precisar de mais corrente do que tem. Pô, então qual que é o maior número de lâmpadas que você pode ter para esse circuito funcionar aí bonitinho? Para a TV funcionar, etc e tal. 2. Se eu ligar 2 lâmpadas, tá rolando. Dá para fazer. Se eu ligo 3, já não dá mais. Exigiria mais corrente do que o que tem disponível para essas lâmpadas. Senhoras e senhores, por favor, comenta aí pra mim se eu fiz por merecer o like. É uma aula riquíssima. Volte e revise essa aula aqui quando você precisar. Tem de fato aqui, ó, a essência do mais importante da associação em paralelo, até um pouquinho da associação em série, com 2 exemplos que eu acho que ilustram muito bem a importância de saber aplicar esses princípios. Comenta pra mim se vai dar o like. Eu vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pelas vossas atenções. E se porventura vai que, né, valeu também inscrever aí e ativar o sininho, fica à vontade, o botão tá aí embaixo. Valeu e até mais.